Você sabe quando uma decisão certa nasce errada? Quando salva uma vila inteira e esmaga um coração só? É aqui que dois irmãos deixam de ser personagens e viram feridas abertas. Sasuke, que aprende a existir na falta, e o Itachi, que escolhe o mundo e perde o irmão. Eu sou o Gustavo Dalmoro e hoje nesse vídeo eu vou fazer uma análise do Sasuke e do Itachi. E a gente tem um convidado especial, o Kumoji. Sou Kumoji, sou dublado pelo Sasuke Sharingan. Pra quem não sabe, ele dubla o Sasuke há mais de 20 anos e assim, vamos ser honestos, ele sabe do que ele tá falando, né? Pra mim, a história do Sasuke é uma história de busca por referências afetivas, por vínculos afetivos. Ele é um cara que sempre teve uma falta de um pai, depois uma falta de um irmão. Ele sempre teve uma falta de com quem se relacionar e então ele tem uma falta de entender quem ele é, porque a gente só se entende na relação com outras pessoas. Então existe uma névoa em volta dele mesmo sobre quem ele é e sobre o que as pessoas ao redor dele podem oferecer pra ele de vínculo afetivo. E a gente só se entende a partir das relações e dos vínculos afetivos. E agora vamos entrar um pouco no contexto histórico de quando aconteceu tudo com o Sasuke. Depois do ataque da Kyuubi, a raposa de 9 caudas, a vila inteira desconfia do mesmo clã que protege eles, os Uchiha. Reuniões vigiadas, portas encostadas, de um lado, o conselho da Folha com medo de um golpe. Do outro, um clã ferido ensaiando voz. E no meio, o Itachi. Ele é um prodígio, ele é da Anbu, e ele também é um mensageiro dessas duas vozes extremamente paranoicas um com o outro. O Shizui, primo do Sasuke e do Itachi, tenta uma saída limpa. Um genjutsu que reescreve a vontade sem sangue. Com o Shizui fora do mapa, só tem uma solução para a Vila da Folha, que é o ataque ao clã Uchiha. Quem é ordenado a fazer isso é o próprio Itachi. Quando a noite termina, sobra uma única vida com os olhos arregalados. Não é clemência, é projeto. O Itachi poupa o Sasuke e escreve um roteiro que só tem 2 atos: ódio e destino. Quando ele toca a testa do Sasuke, todo mundo pensa que é um gesto de carinho, mas na realidade é um selo amaldiçoado. Cresça, melhore, me mate. Isso não é um treinamento, não é nada pra ele aprimorar, isso é uma condenação. Quando o Sasuke é criança, ele já sente grandes faltas, né? Primeiro que ele tem um pai ali, mas ele não tem esse pai, porque esse pai não tá presente, ele é um pai ausente, ele é um pai líder, ele é um pai que tá de olho na comunidade, e é então um pai que esquece da própria família, dos próprios filhos. E aí ele meio que burocratiza essa família, né? Porque ele começa a dar muita atenção pro Itachi, que é o irmão mais velho, mas não só porque ele dá atenção, mas porque esse irmão mais velho também tá servindo na comunidade. É um cara que tá crescendo dentro da resistência ali, dentro da Anbu, né? E então ele começa a ter toda a atenção desse pai. E aí surge o primeiro conflito do Sasuke. O Sasuke não tem pai e ele precisa competir com o irmão dele pra ele ser visto por esse pai. Na verdade ele tem pai, mas o pai não tá ali. E aí ele fica atrás desse pai tentando ser melhor que o Itachi. E ele sabe que ele nunca vai ser, porque o Itachi é mais velho, porque o Itachi sabe mais, porque o Itachi já tem o Sharingan e ele não tem ainda. E ainda tem uma outra questão. O Itachi, nesse meio tempo, percebe a falta afetiva do pai com o Sasuke e ele tenta cobrir essa falta afetiva com o Sasuke. Então ele meio que se faz de pai do Sasuke. Então o Itachi vira uma figura dupla na vida do Sasuke. Primeiro que ele é o irmão com quem ele compete pra ter a atenção do pai verdadeiro, que nem olha pra ele. E segundo que ele é o próprio pai que substituiu o pai de verdade. O Sasuke, de alguma maneira, ele projeta no Itachi a falta que ele tem do próprio pai. Aí quando acontece tudo aquilo do Itachi com a família e o Sasuke fica pra trás, e o Itachi chega e faz aquela famosa frase do "você precisa ser melhor e me alcance". Não sei exatamente o que ele fala, eu sempre esqueço. O Sasuke fica completamente desordenado, né? Porque o pai de verdade, que fazia falta, que não tava lá, foi morto pelo irmão que era o pai, e é o irmão que ele competia pra ter a atenção do pai, que ele não vai ter mais. Justo ele que tinha problema de relacionamento, né? Não tinha amigos, não tinha nada, porque ele focou a vida dele inteira em ser melhor pro pai enxergar ele, pro irmão dar um pouco de atenção pra ele. E de repente agora ele tem que ser melhor que o irmão pra matar o irmão, porque agora ele tem uma vingança pra ser cumprido. A partir de agora, o Sasuke é um vingador, porque a partir de agora ele tem que se vingar, ele tem que alcançar o irmão, ele tem que acabar com esse irmão, porque ele acha que o problema da vida dele é esse irmão que matou toda a família dele. Mas o problema dele já vinha de antes. Era ele não ter vínculos afetivos. É ele não ter relações familiares funcionais. O problema dele é falta de afeto. O Itachi então sai da vila e entra no ciclo, no núcleo do inimigo, a Akatsuki. Ele não tá se convertendo ao lado do mal, isso é uma vigilância. E por dentro desse monstro que é a Akatsuki, ele tenta parar catástrofes maiores, então ele sempre tá de olho ali, tentando ajudar os próximos dele indiretamente. Então o Itachi fica doente, e o plano é só um: morrer de uma forma que pareça derrota. E pro irmão dele, que ele tirou tudo. O encontro é um duelo que desde o início é pra ser uma despedida. A cada passo o Itachi afasta
cada vez mais o Sasuke da morte. E no final, a mão que toca a testa do Sasuke pela última vez é a mesma que aceita cair. O Itachi faz parecer que ele perdeu, e é isso que o roteiro pedia, era isso que o roteiro mentia. E a verdade chega depois, com o Obito, ou o Tobi naquela época. E ele não salva o Sasuke, ele só reorganiza a dor. O Itachi matou todo mundo pra te poupar. E o ódio que perde alvo, ele não vira paz, ele vira alvo novo. E agora o alvo aponta pra Konoha, pro Danzo, pro sistema que colocou um irmão contra o outro a vida inteira. O Sasuke encontrou o Itachi e o Sasuke vai e ele conclui a vingança dele. Agora a verdade tá completa, tá tudo vingado, a vida se completou. Só que surge um vazio aí, exatamente porque as coisas nunca são absolutamente completas na nossa vida. O Sasuke mata o irmão e aí ele pensa, e agora? E aí surge a verdade. Então, no fundo, o Sasuke, ele encontra o Tobi, o Obito, que diz pra ele o que aconteceu e ao invés de ele entender que a verdade absoluta não existe, ele passa a ficar fissurado em encontrar essa nova verdade, em corrigir de novo um problema que talvez nunca vai ser corrigido. As coisas ao redor da nossa vida, elas nunca vão ser completamente corrigidas. A vida nunca vai ser perfeita. A verdade nunca vai surgir. Porque quando vem uma verdade, vem uma mentira. Quando vem uma perfeição, vem também uma imperfeição. A vida, ela é feita de metades de vários lados. E isso o Sharingan não fazia o Sasuke enxergar. E agora, reanimado pelo Edo Tensei, pra quem não sabe, o Edo Tensei traz de volta à vida as pessoas que faleceram, é um jutsu proibido. O Itachi encontra o Sasuke pela última vez de fato. E o que sai dali é simples demais pra gente criar uma teoria. É só um pedido de desculpas. E só pra deixar claro, ele repetiria tudo que ele fez, ele faria tudo de novo. Só que ele só pede desculpa por ter usado o irmão dele como ferramenta pra isso tudo dar certo. E ele fala pro Sasuke que sempre amou ele, só que é um amor atrasado pra um rapaz que nunca teve essa relação afetiva. E talvez não existia de fato um final sem dor, mas será que o Itachi tomou a melhor decisão possível? Na minha visão, existiam escolhas menos cruéis, como por exemplo, ele dividir a informação com o pessoal do clã, ele bater na porta do terceiro Hokage e implorar por misericórdia, pelo menos, sei lá, salvar as crianças do clã antes de destruir ele. Só que em política não existe pureza. Porém, na ética existe uma linha que a gente não cruza, que é transformar uma criança em arma. E é exatamente isso que o Itachi fez. Aí o Sasuke reencontra o Itachi mais uma vez e ele tem a chance de perguntar o porquê, o que aconteceu, por que ele fez isso. Porque quando ele mata o Itachi da primeira vez, ele mata sem saber esse outro lado dos acontecimentos, que é essa segunda verdade, né? E aí na hora que ele encontra o Itachi pela segunda vez, ele pode confrontar e falar, mas por que você fez isso? Por que você decidiu seguir esse caminho? E não existe um caminho correto na vida, assim como não existe um caminho correto na história deles. Porque sempre os caminhos são mais possibilidades que podem acontecer na nossa vida. Então na sua vida não existe um caminho certo do que você vai fazer. Pode ser que tenha um caminho que traga mais coisas, ou determinadas coisas, né? Mas e o outro caminho? O que ele poderia ter trazido? Quando você abandona um outro caminho, você já não sabe o que vai acontecer nele. E como não existe a verdade, também não existe o caminho certo. É um caminho. Foi o que o Itachi fez naquele momento e inclusive fez para salvar o próprio irmão. E isso toca profundamente no Sasuke, porque a dor dele, na verdade, foi a salvação dele. Mas será que o Itachi tinha o direito de ter escolhido pelo Sasuke o que ele viveria? Será que a morte naquela época não teria sido melhor pro Sasuke, ao invés de viver uma mentira? E nessa hora, ele consegue ver um pouquinho através da ilusão, né? Porque ele consegue entender um outro lado. E aí ele implanta uma outra verdade absoluta na vida dele. Isso é o que a gente chama de unilateralidade. São pessoas que só conseguem enxergar um lado e não entendem que a vida, que as coisas, tem vários lados. Esse é um problema que a gente está vivendo hoje em dia. As pessoas só enxergam um lado, as coisas não têm gradação. Tem esse lado e o lado de lá. Tem essa verdade e aquela mentira. Só que toda verdade vem imbuída de mentira e toda mentira vem imbuída de verdade, assim como não existe luz sem sombra e não existe sombra sem luz. As coisas são dois lados de uma mesma moeda, mas elas se complementam. E aí é o que acontece com o Sasuke. Na hora que ele tem essa informação do Itachi sobre tudo isso, ao invés de ele se acolher o Itachi na escolha que ele teve, que é uma das escolhas possíveis, acolher tudo que aconteceu, integrar com todo esse ódio, com toda essa vingança e falar, ok, a vida vai seguir, vai ter um pouco de ódio, mas todo ódio também tem amor. Ele fala, agora eu preciso destruir a aldeia da Folha, porque foi essa aldeia que fez tudo isso acontecer. A aldeia é a culpada.
De novo, a gente tá vivendo uma unilateralidade. Existe uma nova verdade que ele colocou em cima da outra verdade, que estava em cima da outra verdade, mas será que ela é tão verdadeira assim? E aí ele vai e fala, agora eu vou acabar com a aldeia da Folha. E nessa hora ele acha que ele pôde ver através da ilusão, mas ele tá caindo em outra ilusão, e dessa vez ninguém mentiu pra ele. Ele mesmo tá criando pra ele mesmo. E é como o Komodi falou, a dor não termina no túmulo. O Sasuke, ele tenta completar esse quebra-cabeça incompletável e vai atrás de Konoha. E se eu destruir o sistema que acabou com a vida do meu irmão, isso passa? E essa vingança, ela só organiza o caos, ela não cura o Sasuke. E aí ele vai lá e mata o Danzo, que ele acha que é o problema central de toda essa política, e que ali ele vai acabar se vingando finalmente, né? A vingança que ele acha que é a correta. E aí ele percebe que não dá em nada. Essa energia psíquica dele, do ódio, da vingança, é uma energia que movimenta ele. As nossas energias escondidas, que a gente não consegue trabalhar, elas movimentam a gente. Às vezes elas tomam a gente. De repente a gente tá fazendo uma coisa que a gente nem percebeu, que a gente nem se deu conta. A gente faz e depois fala, nossa, parece que não era eu. E não era você. Era a sua energia que você tava renegando, colocando pra debaixo do tapete, que tava na sua sombra. E essa energia tá tão tomada que ele fala, poxa, não resolvi tentando acabar com o sistema, não é acabando com a aldeia da Folha, então como é que vai ser? Vai ser sendo Hokage. Então ele decide que ele vai ser Hokage nessa hora, e ele volta e vai se juntar ao time 7 de novo e vai falar, eu vou ser o Hokage. E na Quarta Guerra Ninja tudo muda. O encontro com a verdade completa que o Sasuke considera finalmente acontece. Ele percebeu que de fato nada que ele faça agora vai curar o passado. E ele finalmente acolhe isso como uma verdade completa. E ele faz um acordo silencioso que ele jurava que nunca faria, que é fazer a manutenção nesse mundo. E diferente do que o Komodi falou, agora ele não se senta de fato na cadeira do Hokage. Ele vira o Hokage das sombras. Só que agora fora dos holofotes. Ele acaba com a ameaça antes que vira manchete. Ele avisa sobre um perigo antes mesmo dele chegar. O Naruto, ele pega e assina a paz. E o Sasuke só chega lá pra conferir se a tinta não manchou. No fim de tudo isso, o Sasuke percebe, na verdade, que não tem como lutar contra um inimigo. Não tem como você eliminar toda a maldade do mundo, porque a maldade sempre vai estar aí. E é por isso que, como o Gustavo disse, né? Na verdade, ele opta, até que enfim, ele opta pela manutenção do mundo. Que significa que não vai ter só bondade, que não vai ter só luz, mas significa que vai ter um acolhimento daquilo que também é ruim, daquilo que a gente não quer ver na gente mesmo, um acolhimento da nossa sombra. Nessa hora, o Sasuke consegue entender o que é a sombra dele e acolher. E a partir desse momento a gente não deixa mais essa sombra tomar a gente, possuir a gente. E por isso o Sasuke vira um Hokage, mas o Hokage das sombras. Então como que a gente faz para viver sabendo que o mal está à espreita o tempo inteiro? Reconhecendo que ele existe em primeiro lugar e não negando. Porque quando a gente nega, a gente tenta destruir. E a destruição não faz acabar o mal, surge um novo mal. Então a gente acolhe, a gente navega e dança com essa nossa sombra. A gente governa nas sombras. Sasuke vira o Hokage das sombras. E com isso tudo a gente percebe que o Itachi, desde o início, ele escolhe amar protegendo. Só que quando ele toma essa decisão de escolher o futuro do irmão dele, isso não é só amor, é tutela. E como eu disse, a tutela, mesmo com boas intenções, ainda rouba o futuro. Então o Sasuke passa a vida toda tentando resolver esse paradoxo que ele herdou, honrar o sacrifício sem reproduzir o método. No fim, ele escolhe a responsabilidade e não a absolvição. Ele escolhe proteger quem é mais fraco que ele. Ele escolhe ser um braço de apoio para a vila e não destruir ela. Se alguém te dissesse que dá pra salvar o mundo, exceto quem você mais ama, você aceitaria? Você teria coragem de contar isso? O Itachi não contou, e o Sasuke, sem saber, contou por ele. Konoha finalmente volta a respirar. Num telhado distante, um manto obscuro observa eles. Não é um final feliz, é só paz com vigias. Enfim, é exatamente isso que o Gustavo acabou de falar. A paz absoluta não existe, mas a paz com vigilância existe, porque a sombra sempre está à espreita. O perigo, a maldade sempre está observando de longe ou às vezes de perto para tentar tomar. Então a paz é um momento de entendimento de que com a paz também existe o lado sombrio. Então, para manter a paz, que é a manutenção, que é a escolha do Sasuke, a manutenção, para manter a paz, a gente tem que estar vigilante. A gente tem que entender e olhar para o redor e falar assim, em que momento que em nome da paz a gente não começa a tentar eliminar o outro? Em que momento, em nome da paz, o outro deixar de existir vai ser importante ou vai ser o que vai fazer a paz prevalecer? Eu acho que no fundo a grande mensagem da história do Sasuke
Sasuke, e eu acho que de todo o Naruto, com quase todos os personagens, é essa. A gente tem que lidar com o diferente, mas sem querer exterminar. Não adianta a gente achar que conhece mais, que tem Sharingans, que consegue ver através das ilusões, porque a maldade sempre vai estar aí. A maldade, a bondade, todos esses elementos, né? Eles são parte da verdade. A verdade é uma incompletude, ela é um fragmento, ela é uma pista. A gente tenta chegar perto dela, mas nunca vai conseguir. E eu volto ao questionamento, será que de fato essa era a melhor decisão que o Itachi poderia ter tomado? Na minha opinião, tinha muitas possibilidades que ele poderia ter abraçado e feito melhor. Deixa aqui nos comentários se você concorda com isso e o porquê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se inscreve e segue também o canal, o Instagram e tudo mais do Kumoji, vai estar tudo aqui na descrição. Eu sou o Gustavo Dalmoro, tamo junto e é nóis!